Recentemente eu tenho falado sobre alguns artistas de IA que têm passado dos limites, às vezes até humilhando pessoas que desenham com lápis e papel a troco de nada, só se achando muito só por saber usar um prompt de IA. Mas o caso de hoje é um tanto curioso porque é sobre um autor de um livro que usou IA e simplesmente apagou o livro dele. Essa treta rolou no Threads e esse cara chamado DJ postou o seguinte: essa sigla do início significa Did Not Finish, é uma sigla muito usada por leitores e significa não finalizado por motivos de IA. Eu não sei do que se trata o livro, mas uma coisa engraçada é que exatamente no final da página diz assim: você encontrou nosso ômega e não pensou em mencionar isso. Abaixo está escrito: você tem razão, aqui está o capítulo do Fênix, com o final devidamente formatado para romance. Basicamente o autor do livro só esqueceu de apagar o prompt que ele pediu para IA. Tipo, ele só copiou exatamente o texto que a IA respondeu ele e não apagou o final dela dizendo que já tinha finalizado o trabalho. Isso é um nível tão bizarro que já é estranho uma pessoa usar IA para fazer um livro. E aí a pessoa não ter um mínimo de trabalho de revisar o que foi escrito é absurdo, mano. É bizarro um livro ser postado assim. Eu inicialmente, como é que alguém pode saber que isso é IA? Eu no final, ah sim, você está certo. Sabe o que me tira do sério em livros escritos por IA e seus autores? Que essas pessoas não só não são escritores e autores, como também não são leitores, porque eles nem leem o próprio livro para ao menos checar coisas básicas como isso. Eu não sou uma pessoa que tem o costume de ler, mas uma pessoa que fez o livro não tem o mínimo de cuidado de analisar o que tá escrito, mano, será que é tão difícil assim? Se você observar, isso foi na página 60, não é tanta coisa, não é tão difícil você ler 60 páginas do seu próprio livro e verificar o que tá escrito. Não é como se estivesse no final do livro lido, sei lá, 500 páginas, são só 60 páginas. Isso deve dar o quê? Uns 40, 50 minutos, eu acho, no máximo. E isso só prova que o livro foi feito com a bunda, foi feito de qualquer jeito, a pessoa fez no foda-se mesmo. Uma parada que eu queria conversar com vocês é que recentemente tem surgido vários anúncios de vários produtos e sempre usando IA para divulgar aquilo, sabe? Ou uma pessoa de IA divulgando um produto, ou o próprio produto sendo real, mas tendo fotos de IA, e é uma coisa que você bate o olho e você sabe que claramente aquilo é IA, não é o produto em si editado. E sério, isso me passa uma estranheza muito grande. Não importa o quão maravilhoso seja aquele produto em si, mas só de ter uma imagem feita por IA, ou alguém que seja de IA divulgando aquilo, já me deixa com o pé atrás, sabe? Pra mim, perde totalmente a credibilidade do produto e, sério, eu não compraria. Na real, eu evito comprar, porque eu já vi vários anúncios de produtos aleatórios assim. Eu entendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma foto é uma coisa, o produto depois é outro. Pelo produto ser divulgado por IA, não quer dizer que o produto em si seja ruim, mas é uma coisa pessoal minha, não tem o que fazer. Mas comenta pra mim saber o que vocês acham sobre isso. Bom, o Denji comentou o seguinte: olá pessoal, algumas pessoas já disseram, mas foi o Not My Pack, por Jess Peck. Então eu peguei esse nome do livro e fui pesquisar. E sim, o livro estava postado na Amazon. Qualquer pessoa podia comprar. Porém, o autor só arregou depois de tomar esse exposed. Depois que as pessoas descobriram que ele usava IA, ele só removeu todos os livros da Amazon. Agora, se você quiser comprar, a página só não existe mais. Pelo que eu entendi, pesquisando mais a fundo, aparentemente seriam 5 volumes desse livro, e nesse site em específico mostra o volume 5. Eu não sei se seria o último, aparentemente sim, mas se você pesquisar o nome do livro no Google, nas pesquisas fala que o livro custava R$25 na Amazon. Mas se você clica no mesmo link, agora só fala que a página não tá mais disponível. Antes da página ser apagada na Amazon, ele recebeu 7 avaliações, com todas dando 1 estrela, e todas as pessoas estavam postando a mesma imagem, falando que o autor usava IA para produzir o livro. O autor foi preguiçoso demais até para conferir e remover os prompts de IA que usou. Não perca seu tempo. Este livro tem uma falta grave de edição e foi gerado por IA. Isso não é só uma acusação aleatória, o texto ainda contém os prompts de IA, porque nem se deram ao trabalho de removê-los. Não só isso, esse é um dos problemas, porque a galera foi atrás do máximo de informações possíveis sobre esse autor, e eles descobriram o seguinte: essa é uma arte original, parece ser tudo feito à mão e não tem sinais aparentes de IA. Mas a galera descobriu que essa arte foi roubada de outra pessoa, e acrescentaram nos comentários: não só isso, mas também estão roubando arte de um autor de Ômega Verso real para divulgar essa porcaria. Aí na print tá dizendo: ela removeu o Reels, mas eu tenho uma print para quem não viu o meu stories antes dela apagar. Essa autora roubou a arte do meu personagem para promover o próprio livro.
E foi por isso que eu expus ela, por usar IA e escrever o livro. Isso é uma baita sacanagem porque, beleza, você usar IA no seu próprio livro, mas se isso for realmente verdade, você roubar uma arte feita à mão de uma outra pessoa para divulgar seu livro feito por IA, é bizarro. É um tremendo desrespeito enorme você pegar o trabalho de alguém e fingir ser essa pessoa. E nem que o livro fosse feito à mão. A partir do momento que você rouba o desenho de alguém e você tenta se passar por dono daquilo, é um desrespeito enorme. Pra mim é um absurdo a pessoa nem ter revisado o próprio livro antes de colocar à venda, deixando o prompt de IA passar pro final do livro, mas ok. Primeiro que eu não compraria um livro escrito por IA, e se teve algum contato de IA na produção daquilo, eu acho que você é obrigado a deixar explícito isso pra quem tá querendo comprar. Se eu tô afim de ler um livro, eu quero uma história criativa e pensada por uma pessoa. O que valoriza mais pra mim é como um autor em específico consegue criar problemas interessantes pra história dele, que muitas vezes parece não ter solução, mas ele ainda consegue ser criativo o suficiente pra resolver esses problemas e criar uma história interessante de se acompanhar. Uma IA, ela só vai colocar um monte de clichê genérico, analisando centenas de livros que fizeram sucesso por aí, e vai usar esses clichês de maneira porca. Mas voltando, a galera foi muito atrás e também descobriram que ela usava 2 nomes diferentes como autora dos livros. Jessie Peck costumava publicar sobre o nome de Evie Winters. Comecei a suspeitar dela quando ela lançou o Knot Compatible, mas eu não tinha nenhuma prova concreta sobre isso. Aí uma pessoa respondeu, essa é a prova que Jessie Peck é a Evie Winters. E na print tem o TikTok da Jessie Peck postando como se fosse a Evie Winters. Ver um autor que eu gosto nessa lista é uma decepção imensa. Acho que eu jamais irei recomendar um livro dela para alguém, mesmo que esteja entre os meus favoritos. É totalmente válido qualquer um se frustrar com isso. A autora de um livro que não teve o mínimo de trabalho de revisar o próprio livro que ela usou IA para escrever, só mostra que ela não tem um mínimo de bom senso e carinho por aquilo. Detalhe que o livro é pago, as pessoas valorizam o dinheiro delas. Alguém comprar um livro dela com todo esse histórico é tenso, sabe? Escrito por IA, arte roubada de outras pessoas para se autodivulgar, e depois dela ter sido descoberta, ela só removeu o livro da Amazon, porque nas reviews a galera tava falando que ela usava IA para escrever o livro. Teve também uma outra treta que rolou no Twitter com uma pessoa chamada Kyra VTuber, que postou o seguinte: sorteio de personagem de Natal. Estou me sentindo generosa nessa temporada de festas, então eu vou dar um personagem gratuito. As comissões estão abertas, mas este aqui é um presente para você. No geral, esses sorteios são normais por parte dos artistas do Twitter, normalmente eles usam isso para divulgar o trabalho deles, mas o problema aqui é que essa é uma artista de IA. E por que eu vou ter o trabalho de divulgar uma artista de IA para ganhar o desenho dela, que nem foi feito por ela mesma, sendo que é muito mais fácil eu ir lá no prompt e escrever meu próprio desenho? Não é como se fosse muito difícil usar um prompt. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Eu prefiro divulgar muito mais uma pessoa que teve todo o trabalho de desenhar tudo do zero. Existem centenas de artistas iniciantes que são realmente bons, mas não têm visibilidade. E se você pegar para analisar o desenho dela, a gente pode ver que o cabelo começa a se conectar com a sobrancelha. Aí tem a flor saindo do pescoço aleatoriamente, eu acho que era para ser o brinco, né? Mas o prompt meio que se perdeu. E a piada já vem pronta, porque logo abaixo na direita tem a logo da IA, feito pelo Gemini. Aliás, essa IA tem um estilo muito inconsistente, tanto no perfil quanto no banner. Não há outras postagens ou demonstrações de artes. Muito suspeito. Por favor, verifique as coisas antes de postar uma arte dos seus OCs para ser usada por IA. Olhando o perfil da Kyra, a gente pode ver dezenas de posts de modelos de VTuber, como se ela fosse a criadora desses modelos divulgando o próprio portfólio dela, mas tudo isso é roubado. Por favor, não participe desses sorteios. Muitas pessoas estão entrando, mas esta conta é uma fraude. Eles roubaram vários vídeos e artes de VTubers. Por favor, verifique antes de entrar. Não entre sem antes conferir. Aqui está algumas provas desse tópico. Essa aqui é a Shiru, a apresentação pode ser encontrada no YouTube e os créditos estão todos lá. Já essa aqui é a Inami, VTuber feito por Spiral Hero. Já essa é a Minori. Não encontrei a apresentação do modelo, mas eles, a conta fraudulenta, não criaram esse modelo. Eles postaram modelos roubados. Tenha cuidado. Provavelmente essa conta queria usar as divulgações da galera para conseguir comissões, e quando o cliente encomendasse o trabalho, ela pediria parte do valor adiantado, como desculpa para iniciar o projeto. Mas no final, nunca entregaria esses desenhos, roubando uma galera inocente. E querendo ou não, isso queima demais a comunidade dos artistas. Então se você nunca contratou um artista antes, sempre verifique o portfólio dele, verifique se os trabalhos são reais. Normalmente esses artistas fazem desenho e marcam a arroba do cliente, veja se essas coisas batem certinho, se tem um projeto de várias etapas do desenho. Normalmente o artista posta várias fotos do mesmo desenho, de todo o progresso, desde o início do esboço até o final, com o livro finalizado, e é bom você verificar para não acabar caindo em algum tipo de golpe. Não dá para culpar as pessoas que caem, porque não é uma coisa óbvia isso, né? Porque primeiro,
não é fácil encontrar artistas no Twitter, já que é um pouco complicado você pesquisar sobre isso. Não é como se tivesse um catálogo onde você pode buscar vários preços diferentes, vários estilos de artes com cada pessoa. Pelo que eu vejo, o pessoal pesquisa mais por hashtag comissões abertas e assim caçam os artistas. Mas sempre que você encontrar um post de alguém, procure saber o máximo possível, o máximo de detalhe que você conseguir, antes de entregar o seu dinheiro para não acabar caindo em algum tipo de golpe. Mas e você, compraria um livro escrito por IA? Se inscreve no canal e comenta aí o que você acha disso tudo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.